Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você treina ciclismo, mas sente que sua resistência não evolui na velocidade que deveria? Você pedala semanas, meses, às vezes anos, e ainda sente que trava no mesmo ponto? Que o grupo te deixa para trás nas saídas mais longas, que sua energia despenca antes do previsto e que não importa quanto você se esforce, o resultado simplesmente não aparece na proporção do sacrifício que você está fazendo? Se a resposta for sim, eu preciso que você preste muita atenção no que vou falar hoje, porque o problema quase certamente não é a sua dedicação. O problema é que você provavelmente está fazendo o treino errado para o objetivo certo. E isso é muito mais comum do que parece e tem uma solução muito mais clara do que a maioria das pessoas imagina. Hoje eu vou te mostrar qual é o melhor treino para resistência no ciclismo. Por que a maioria dos ciclistas amadores treina de forma completamente equivocada quando o assunto é resistência e como estruturar seu treino de forma que cada saída te deixe mais forte, mais resistente e mais próximo do ciclista que você quer ser. Antes de continuar, comenta aqui embaixo qual é o seu nível hoje. Você é iniciante, intermediário ou já treina há anos e sente que está estagnado? Escreve aí porque essa informação me ajuda a entender quem está assistindo esse vídeo e vai guiar os próximos conteúdos do canal. A primeira coisa que você precisa entender antes de falar sobre treino de resistência é o que determina a resistência no ciclismo do ponto de vista fisiológico. Resistência não é uma qualidade única, é um conjunto de adaptações que acontecem em sistemas diferentes do organismo ao mesmo tempo, e cada uma dessas adaptações responde a estímulos de treino específicos e distintos. Quando você entende isso, você para de procurar o treino milagroso que resolve tudo e começa a construir um arsenal de estímulos que ataca cada componente da resistência de forma precisa e progressiva. Os 3 pilares fisiológicos da resistência no ciclismo são o sistema cardiovascular e sua capacidade de transportar oxigênio para os músculos, o sistema muscular e sua capacidade de utilizar esse oxigênio para produzir energia de forma eficiente e sustentada, e o sistema nervoso central e sua capacidade de manter o recrutamento muscular de qualidade ao longo de esforços prolongados. Treinar apenas um desses pilares e negligenciar os outros é como construir um tripé com uma perna só. A estrutura não se sustenta. O primeiro e mais importante treino para resistência no ciclismo é o treino em Zona 2. E eu sei que você já ouviu falar nisso, mas eu quero que você entenda em profundidade por que esse treino é tão poderoso e por que a maioria das pessoas o subestima ou o faz de forma errada. Zona 2 é a intensidade onde seu coração bate entre 60% e 75% da sua frequência cardíaca máxima, onde você consegue manter uma conversa com alguma dificuldade, mas sem precisar parar, e onde a sensação de esforço é confortável a moderada. Nessa zona, o organismo usa predominantemente gordura como combustível, ativa quase exclusivamente as fibras musculares de contração lenta, que são as mais resistentes à fadiga, e opera dentro de uma faixa de intensidade que permite que as adaptações aconteçam sem acumulação significativa de fadiga sistêmica. As adaptações que o treino em Zona 2 provoca são as mais profundas e duradouras que existem no ciclismo. Aumento da densidade mitocondrial nas fibras musculares, que significa mais usinas de energia dentro de cada célula. Aumento da densidade capilar nos músculos, que significa mais vasos sanguíneos levando oxigênio para cada fibra. Melhora na capacidade de oxidar gordura como combustível, que significa poupar glicogênio para os momentos de alta intensidade, e elevação progressiva do limiar aeróbico, que significa conseguir pedalar em velocidades cada vez maiores sem sair da zona eficiente. Para obter esses benefícios de verdade, você precisa de volume. Não adianta fazer 20 minutos em Zona 2 e achar que está desenvolvendo base aeróbica. O mínimo eficiente são 60 a 90 minutos contínuos em Zona 2, com as saídas mais longas chegando a 2, 3, 4 horas, dependendo do nível e do objetivo. E o erro mais comum que as pessoas cometem no treino de Zona 2 é ir rápido demais. A Zona 2 real é mais devagar do que você imagina. Se você está sentindo que o esforço está alto, se você não consegue falar frases completas, se a frequência cardíaca está acima de 75%, você já saiu da Zona 2. Respeitar isso exige disciplina, mas é o que faz esse treino funcionar de verdade. O segundo treino fundamental para resistência no ciclismo é o treino de limiar, também chamado de tempo ou treino em Zona 4. Esse é o tipo de esforço que você sustenta no limite, aquela intensidade onde você consegue manter o ritmo, mas está claramente desconfortável, onde a conversa já não é possível e onde cada minuto exige concentração e determinação.
O treino de limiar eleva o seu FTP, que é a maior potência que você consegue sustentar por uma hora. E esse é o número que mais diretamente determina seu desempenho em treinos longos e em subidas. Quando o FTP sobe, a mesma velocidade que antes exigia esforço alto passa a exigir esforço moderado, e você efetivamente fica mais resistente sem precisar que nenhuma outra variável mude. O formato mais eficiente de treino de limiar são séries de 20 a 30 minutos em zona 4, com 10 a 15 minutos de recuperação ativa entre elas. No início, uma série por sessão já é suficiente e muito desafiadora. Com o tempo e com a progressão, você chega a 2 ou 3 séries por sessão. Esse treino deve ser feito no máximo 1 a 2 vezes por semana dentro de um ciclo periodizado, porque gera um nível de estresse fisiológico alto, que exige recuperação adequada antes de repetir. O segundo treino fundamental para a resistência no ciclismo é o treino de limiar, também chamado de tempo ou treino em zona 4. Esse é o tipo de esforço que você sustenta no limite, aquela intensidade onde você consegue manter o ritmo, mas está claramente desconfortável, onde a conversa já não é possível e onde cada minuto exige concentração e determinação. O treino de limiar eleva o seu FTP, que é a maior potência que você consegue sustentar por uma hora, e esse é o número que mais diretamente determina seu desempenho em treinos longos e em subidas. Quando o FTP sobe, a mesma velocidade que antes exigia esforço alto passa a exigir esforço moderado, e você efetivamente fica mais resistente sem precisar que nenhuma outra variável mude. O formato mais eficiente de treino de limiar são séries de 20 a 30 minutos em zona 4, com 10 a 15 minutos de recuperação ativa entre elas. No início, uma série por sessão já é suficiente e muito desafiadora. Com o tempo e com a progressão, você chega a 2 ou 3 séries por sessão. Esse treino deve ser feito no máximo 1 a 2 vezes por semana dentro de um ciclo periodizado, porque gera um nível de estresse fisiológico alto, que exige recuperação adequada antes de repetir. O terceiro treino essencial é o intervalado de alta intensidade, focado no desenvolvimento de VO2 máximo. Esse é o treino mais intenso da escala, feito em zona 5, aquela zona onde você está no limite absoluto e onde manter a intensidade por mais de alguns minutos é genuinamente impossível. Os intervalados de VO2 máximo são tipicamente feitos em blocos de 3 a 5 minutos no limite absoluto, com recuperação de 3 a 5 minutos entre cada bloco, repetidos de 4 a 6 vezes por sessão. Esse treino força o organismo a operar no teto da sua capacidade aeróbica repetidamente, o que gera adaptações cardiovasculares e musculares que o treino de zona 2 e o treino de limiar sozinhos não conseguem provocar. O resultado direto é um aumento do teto aeróbico, o que significa que todos os outros treinos ficam mais eficientes, porque são feitos numa porcentagem menor de uma capacidade máxima maior. O treino intervalado de VO2 máximo deve ser feito no máximo 1 vez por semana dentro de um ciclo periodizado, porque é o treino de maior estresse sistêmico e o que exige mais tempo de recuperação. Feito com frequência excessiva, ele gera overtraining muito mais rápido do que qualquer outro estímulo. O quarto treino, e esse é um que pouquíssimos ciclistas amadores incluem no planejamento, mas que faz diferença enorme na resistência, é o treino de força muscular fora da bike. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas aqui vou conectar diretamente com a resistência. Músculos mais fortes fadigam mais lentamente. É simples assim. Quando você desenvolve força nos quadríceps, glúteos, isquiotibiais, panturrilhas e core por meio de treino de força progressivo, você aumenta a reserva de capacidade muscular que você tem disponível para o ciclismo. Isso significa que a mesma intensidade de pedalada recruta uma porcentagem menor da sua capacidade muscular máxima, o que resulta em menos fadiga periférica por unidade de esforço e em muito mais tempo de pedalada de qualidade antes do colapso muscular. Os exercícios mais importantes são agachamento, leg press, avanço, elevação de panturrilha, levantamento terra e exercícios de estabilização de core. Feitos com progressão de carga ao longo das semanas e na fase certa do ciclo de treino, eles adicionam uma camada de resistência muscular que nenhum treino no pedal consegue desenvolver de forma igualmente eficiente. O quinto elemento, que não é exatamente um treino, mas que é tão importante quanto qualquer sessão, é a periodização.
E aqui eu quero aprofundar esse conceito porque ele é o que separa quem evolui de forma consistente de quem fica girando em torno do mesmo nível indefinidamente. Periodização é simplesmente a organização inteligente dos estímulos de treino ao longo do tempo, com progressão planejada de carga, com variação de tipos de treino em momentos específicos do ciclo e com períodos de recuperação que respeitam o tempo que o organismo precisa para se adaptar. Sem periodização, você pode treinar muito, mas vai acumular fadiga sem acumular adaptação. Vai chegar nos treinos mais importantes do ciclo sobrecarregado e vai se frustrar com resultados que não aparecem na proporção do esforço. Com uma periodização, mesmo que simples, você garante que cada estímulo acontece no momento certo, que a progressão é real e mensurável e que o corpo tem o que precisa para transformar o esforço em evolução concreta. E é exatamente aqui que eu preciso falar sobre o sistema de treinamento MNB, porque tudo que eu descrevi até agora, o treino de Zona 2, o treino de limiar, os intervalados de VO2 máximo, o treino de força e a periodização que integra tudo isso, está dentro do sistema MNB de forma completa, progressiva e acessível para qualquer ciclista amador independentemente do nível atual. O sistema MNB não é mais um treino isolado que você encontra numa busca rápida na internet. É um método desenvolvido com profundidade e cuidado, onde cada peça foi pensada para encaixar na outra e para gerar resultados reais e mensuráveis semana a semana. Dentro do sistema MNB você vai encontrar treinos completos e periodizados para todos os níveis, estruturados de forma que a progressão acontece de forma natural e sustentável ao longo do tempo. Vai encontrar a planilha de treino de força específica para ciclismo, com os exercícios certos, as séries certas, a progressão de carga detalhada e a integração correta com os treinos no pedal para que o trabalho na academia potencialize e nunca prejudique sua performance na bike. Vai encontrar sugestões alimentares completas e práticas para cada fase do treino, porque a nutrição é parte integrante do sistema e não um apêndice opcional. E comer certo nos momentos certos pode ser a diferença entre absorver o máximo de cada treino ou desperdiçar o esforço por falta de combustível adequado. E vai encontrar muito mais do que isso. Orientações técnicas sobre respiração, cadência, posição e gestão de esforço que transformam não só o condicionamento físico, mas a qualidade e a eficiência de cada pedalada que você der a partir do momento em que começar a aplicar o sistema. Centenas de ciclistas já usaram o sistema MNB e transformaram completamente sua resistência, seus tempos em subida e sua capacidade de pedalar mais tempo com mais qualidade. O link para conhecer e acessar o sistema MNB está na descrição desse vídeo e no comentário fixado aqui embaixo. Eu quero que você entre lá agora, leia com atenção tudo o que está incluído e tome uma decisão consciente. Não estou pedindo para você comprar às cegas, estou pedindo para você entrar, conhecer o método, ver o que está incluído e então decidir se isso é o que falta no seu ciclismo. Entra lá agora. Voltando ao treino, quero te falar sobre como distribuir esses 4 tipos de estímulo ao longo de uma semana de treino de forma prática e aplicável. A distribuição mais eficiente para um ciclista amador que treina 4 a 5 dias por semana é a seguinte: 2 dias de Zona 2, com duração entre 90 minutos e 3 horas, sendo um deles de preferência o treino mais longo da semana. 1 dia de treino de limiar, com séries de 20 a 30 minutos em Zona 4. 1 dia de treino intervalado de alta intensidade em Zona 5. E 1 ou 2 dias de treino de força fora da bike, de preferência nos dias de menor intensidade no pedal ou nos dias de recuperação ativa. Essa distribuição garante que todos os componentes da resistência estão sendo estimulados de forma regular, que os treinos mais intensos têm espaço para serem absorvidos adequadamente, que o volume total é suficiente para gerar adaptação sem ultrapassar a capacidade de recuperação. A 4ª semana de cada ciclo deve ter volume reduzido em 50%, para permitir a assimilação das adaptações das 3 semanas anteriores. Outro ponto que eu quero destacar sobre o treino de resistência é a importância da consistência ao longo do tempo. Os maiores ganhos de resistência não aparecem em 2 semanas de treino intenso. Eles aparecem em meses e anos de aplicação consistente de estímulos progressivos. Um ciclista que treina de forma moderada, mas consistente por 12 meses consecutivos, vai ter uma resistência substancialmente maior do que um ciclista que treina intensamente por 6 semanas e para por 2 meses porque se machucou ou entrou em overtraining. A consistência bate a intensidade no longo prazo, sempre.
E a consistência é muito mais fácil de manter quando você tem um método claro, uma progressão planejada e o suporte necessário para não ficar perdido nos momentos de dúvida. Para fechar, quero te deixar com algo que vai além do fisiológico e que é talvez o fator mais determinante para o desenvolvimento de resistência a longo prazo no ciclismo amador. É a relação que você tem com o processo. Ciclistas que desenvolvem resistência extraordinária não são necessariamente os que têm mais talento natural ou os que treinam com mais volume. São os que aprenderam a amar o processo de construção, os que encontram prazer não só no resultado, mas em cada treino de zona 2 aparentemente monótono, em cada série de limiar desconfortável, em cada sessão de força que deixa as pernas pesadas no dia seguinte. Essa relação com o processo é o que sustenta a consistência ao longo do tempo, e a consistência é o que gera a resistência que você está buscando. Quando o treino deixa de ser algo que você força e passa a ser algo que você escolhe com genuíno prazer e propósito, tudo muda. Os resultados ficam melhores, a evolução fica mais rápida e o ciclismo se torna uma parte da vida que você protege e valoriza, em vez de uma obrigação que você encaixa nos espaços que sobram. Agora me responde nos comentários, e eu quero muito que você seja honesto. Qual dos 4 tipos de treino que eu descrevi hoje você nunca fez ou nunca fez de forma consistente? Zona 2 com volume real? Treino de limiar? Intervalo de VO2 máximo? Treino de força fora da bike? Escreve aqui embaixo porque a sua resposta é o mapa do que está faltando no seu ciclismo hoje. Deixa o like se esse vídeo te deu clareza sobre o caminho para desenvolver resistência de verdade, compartilha com aquele amigo ciclista que treina muito mas não evolui e não sabe por quê, e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Não esquece de conferir o sistema de treinamento MNB na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. Até o próximo vídeo e bora construir resistência com método, com consistência e com resultado real.